Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Essa é a nossa série falando sobre aminoácidos, né? Já falamos sobre proteínas, já falei sobre proteínas animais, proteínas vegetais e que tanto uma categoria quanto a outra se quebra, né? A proteína é quebrada, é dividida em fragmentos menores que são os aminoácidos. Já falamos sobre glutamina, falamos sobre carnitina. Hoje o vídeo é para falar sobre creatina. Creatina é um aminoácido muito polêmico porque em 2005 o Brasil proibiu a venda de creatina. A Anvisa proibiu a venda. Por alguns anos não era possível comprar, pelo menos de forma legal, né, a creatina em lojas de suplemento porque houve uma suspeita que a creatina pudesse estar envolvida com danos nos rins, achando que a creatina pudesse estar causando insuficiência renal ou algumas outras doenças renais. Então, em 2005, a creatina foi proibida e algumas universidades, a USP principalmente, estudou exaustivamente esse aminoácido e eu não tenho bem certeza, mas acredito que foram 7 anos de proibição desse aminoácido e a partir de estudos conduzidos principalmente pela Universidade de São Paulo, esse aminoácido voltou a ser vendido com muita segurança. O engraçado é que só o Brasil fez isso, né? Nunca em algum outro país do mundo levantaram essa questão assim, será que a creatina pode ser um aminoácido perigoso para os rins? E o que nos trouxe de surpresa é que todos esses estudos que a USP conduziu lá em 2007, 2008, eles mostraram inclusive que a dose segura de creatina era uma dose muito além do que se imaginava. Teve um estudo que durou 5 anos e que mostrou que pacientes que não apresentavam qualquer dano renal, que não tinham doença renal, ou seja, pessoas rígidas, saudáveis, utilizaram 30 gramas de creatina por dia por até 5 anos sem apresentar nenhum defeito renal, nenhum sintoma, nenhum sinal clínico de que esse aminoácido pudesse estar fazendo mal para os pacientes dos estudos. Bom, a creatina é um aminoácido predominantemente muscular. 95% da creatina vai estar no músculo. Essa relação aqui, ela é uma relação que faz com que a gente tenha a visão de que a única forma de ter creatina no corpo é consumindo carne, né? Porque se ela está 95% no músculo, a gente pensa assim, bom, eu preciso consumir músculo, eu preciso comer uma carne vermelha para ter uma alta concentração de creatina no meu corpo. Os outros 5% a gente vai encontrar no cérebro e nos testículos, né? E em relação a isso que eu acabei de falar, que a creatina, a única forma de você poder suplementar ela, poder ingerir é comendo carne, na verdade isso não é uma verdade, porque a creatina ela é um aminoácido formado pela junção de 2 outros aminoácidos. Você forma creatina a partir do aminoácido glicina e a partir do aminoácido arginina. Bom, aqui existe uma enzima, que é a glicina-arginina aminotransferase, que vai transformar a glicina e arginina em creatina, tá? Ou seja, isso é interessante entender porque a gente sabe que a comunidade vegana, vegetariana, vai aumentando muito. E eu atendo muitos pacientes veganos no meu consultório e quando eu tenho uma patologia, tem um paciente que eu preciso prescrever creatina, muitos deles têm essa resistência, porque falam, não, eu não quero usar, porque né, é um aminoácido proveniente da carne e tal. E a curiosidade
é que hoje a maior distribuidora de creatina no mundo, aliás, a creatina de melhor qualidade no mundo é uma creatina de uma marca alemã, que não é uma marca, na verdade é um selo, chama Creapure. Creapure, aqui ó, Creapure. A Creapure é um selo, assim como eu falei sobre glutamina e falei qual era a melhor origem da glutamina, aqui a creatina também tem um selo. Creapure é o melhor fornecedor, é a creatina mais pura, é uma creatina que a gente chama de monohidratada, que depois de todos estes estudos em relação à creatina, hoje não restam dúvidas que a melhor forma de você consumir creatina é a monohidratada, e a Creapure, ela assina, né? É um selo que várias outras marcas compram, botam num potinho e botam o selo para poder mostrar para o cliente que ele está consumindo uma creatina que tem uma maior potência no corpo, né? Maior utilidade no corpo. Lembra o que eu falei para vocês? Aqui no meu canal eu não divulgo marcas, eu não falo sobre marcas e Creapure não é uma marca, tá? Que fique claro. É uma empresa alemã que produz uma creatina que hoje é considerada a melhor creatina do mundo e ela vende para marcas e diversas marcas utilizam esse selo aqui. Então aí você decide qual marca comprar olhando o que está escrito atrás no rótulo. O que eu ia falar sobre a Creapure? Ela é uma creatina que ela não é extraída da carne, ela é formada justamente pela glicina e pela arginina, ou seja, ela tem um selo de ser uma creatina vegana. Então é possível, sim, que pessoas veganas e que por ser veganas não consomem proteína animal, que quando querem aumentar o seu nível de creatina por alguma patologia ou por um aumento de rendimento no esporte, que possa então utilizar creatina sem problemas, né? Sem problemas pela origem. Bom, como eu acabei de citar, nós temos indicações para o uso da creatina, que eu basicamente dividiria aqui em duas, né? A creatina que entraria para o esporte e a creatina com indicação para doenças. Por que a creatina ela é muito usada no esporte? Porque ela é considerada o melhor recurso ergogênico não hormonal para o atleta. O que é recurso ergogênico? Recurso ergogênico é todo recurso que pode ser utilizado para aumentar potência e força. Isso é um recurso ergogênico. A gente sabe que os recursos ergogênicos mais potentes são os esteroides, né? Os hormônios, os anabolizantes. Tirando fora os hormônios, o melhor recurso ergogênico é esse aminoácido chamado creatina. Por quê? Vamos falar sobre as duas principais funções da creatina no corpo humano. Bom, primeiro, entender que a creatina, que eu já disse que ela está em maior concentração no músculo, 2/3 da concentração de creatina no músculo está sobre a forma de fosfocreatina. 1/3 está sobre a forma de creatina, tá? Então, a creatina precisa se transformar em fosfocreatina para poder ser utilizada. Utilizada para quê? Tem um videozinho meu que eu falo, como é que é o título do vídeo? Está escrito assim, insulina, sim ou não? Vou botar até o linkzinho do vídeo aqui, tá? Nesse vídeo eu explico um pouco sobre a questão da célula e eu explico como que ocorre a entrada de glicose na célula e como que essa glicose vai lá para a mitocôndria ser transformada por um ciclo aeróbico chamado ciclo de Krebs, ser transformada em ATP. E ATP é energia. Então, ATP, adenosina trifosfato pirúvico. Então, esse é o ciclo que a gente quer que aconteça no corpo, porque eu quero ATP. Só que quando eu uso meu ATP, por exemplo, eu estou cheio de ATP, agora eu vou correr uma maratona.
eu vou consumir meu ATP, né? Que ele fala aqui, ó, adenosina trifosfato, né? Ou seja, três fosfatos. Quando eu uso ele, eu transformo em ADP. ADP, adenosina difosfato, ou seja, perdi meu ATP. Mas eu posso fazer esse meu ADP voltar a ser ATP por uma via de fosforilação oxidativa, ou seja, coloco mais um fósforo, ó, fosforilação, eu fosforilo. Eu boto mais um fósforo no ADP para que ele volte a ser ATP. Quem é que ajuda muito nisso? A creatina. Então, aqui tem uma explicação de como que a creatina consegue fazer com que eu possa me exercitar e ter um rendimento maior, cansar muito depois, né? Esticar o meu rendimento, prolongar o meu rendimento. Então a creatina tem como uma das principais funções essa função aqui, né? Fazer a fosforilação oxidativa. Outra função muito legal da creatina, talvez eu vá confundir um pouco com vocês porque eu ainda não tenho um vídeo onde eu explico o que é o glicogênio, mas eu vou dar um resuminho aqui de 1 minuto e vocês vão conseguir entender. O glicogênio é o seguinte, ó, quando a glicose entra na célula, essa glicose, parte dela vai lá para a mitocôndria produzir o ATP, que é a energia. E a outra parte que eu não estou precisando, que eu não estou utilizando energia, eu vou guardar ela para um momento que eu precise. Só que eu não consigo guardar a glicose sob forma de glicose. Então eu vou pegar várias moléculas de glicose e vou juntar elas numa molécula chamada de glicogênio. Então quando eu juntei aqui um monte de glicose, eu tenho o glicogênio. E o glicogênio eu consigo guardar. Eu guardo ele no fígado e guardo ele no músculo, muito mais no músculo, tá? E por que eu guardo glicogênio? Porque daí, no momento que eu preciso de energia, mesmo que eu não tenha consumido nada, eu vou lá, quebro essas ligações aqui e volto a ter glicose para me dar energia. Então, estocar glicogênio é uma maneira inteligente de estar sempre com energia guardada, né? E a creatina, ela auxilia muito na ressíntese de glicogênio. Síntese é formação, né? Então, na reformação, formar glicogênio, ou seja, durante uma atividade física, eu vou estar consumindo a glicose do que eu tenho comido antes do treino, e quando terminou a minha glicose, eu vou começar a usar o meu glicogênio. Mas eu consigo reestocar, ressintetizar meu glicogênio, e a creatina, ela participa diretamente desse processo. Então, se eu for fazer um resumo para vocês dos benefícios da creatina, basicamente esse: fosforilação oxidativa do ADP em ATP e ressíntese do glicogênio, mantendo mais reservas de energia. Isso tudo no esporte é muito importante, porque eu consigo dar muito mais desempenho para o atleta, tanto na explosão quanto no rendimento a longo prazo, tá? Então, por isso que a creatina é considerado, como eu disse, o recurso ergogênico mais potente sem ser os esteroides, tá bem? E quando eu falo aqui sobre doenças? Bom, quando eu falo sobre doenças, aí é um mundo à parte, né? Inclusive porque eu vou estar falando de possibilidade de uso de doses ainda maiores. Quando eu falo em pessoas que praticam atividade física, eu estou falando aqui algo entre 5 e 10 gramas por dia. Se eu tenho uma pessoa, aqui eu estou falando de um atleta, se eu tenho uma pessoa que pratica um esporte em rendimento menor, eu vou estar falando de 5 gramas por dia. Quando eu falo em patologias, existem algumas patologias que se beneficiam muito do uso de creatina. Eu vou dizer qual é, na minha opinião, a que eu uso no meu consultório que tem melhores resultados aqui. Ó. Vou botar escrito no quadro, ó, fibromialgia. Por quê?
Se você assistiu o meu vídeo sobre fibromialgia, vou botar o linkzinho aqui, eu explico que fibromialgia é uma mitocondriopatia, uma doença de mitocôndria. E eu acabei de falar para vocês que a creatina lá na mitocôndria, ela aumenta, consegue fazer eu otimizar meu ATP. Então, para pacientes com fibromialgia, eu tenho um resultado muito legal usando creatina. Também uso creatina em pacientes com doença de Huntington, em doenças como Parkinson. Tem uma série de doenças, mas aí, claro que isso tudo tem que ser muito conversado com o médico. Eu não estou aqui dizendo que quem tem fibromialgia deve pegar um pote de creatina e sair tomando, até porque a creatina, para ser utilizada, ela precisa de uma mitocôndria funcionante, ela precisa de outros nutrientes associados, ela precisa de coenzima Q10, de magnésio, de ribose, ácido alfa-lipoico, pirroloquinolinoquinona, que é a famosa PQQ. Tudo isso vai fazer com que eu possa otimizar a creatina. Então essa coisa da suplementação isolada, óbvio que não é interessante. Você precisa fazer isso com acompanhamento médico. Mas o que é o legal de entender como um recado sobre esse aminoácido, que inclusive é um aminoácido que tem a sua síntese toda feita nos rins e feita no fígado? O legal é entender que não existiu até hoje um estudo que provou a nefrotoxicidade, né? A toxicidade do rim com o uso desse aminoácido. Inclusive, eu vou botar para vocês aqui o último artigo, a última revisão feita, que foi em 2017, é uma revisão atualizada. No final do vídeo eu vou colocar o artigo para vocês poderem buscar a informação se quiserem. Esse estudo ele mostra que não existe risco do uso de creatina em pacientes que podem usar a creatina, né? Óbvio que eu não vou pegar um paciente com uma doença renal e vou suplementar esse aminoácido, tá? Inclusive fazendo essa associação de rim e creatina, 1 a 2% da creatina que eu tenho no músculo, ela vai ser liberada sob forma de creatinina, que eu até me confundi antes, usei essa palavra aqui, né? A creatinina, então, é produto da creatina que está no músculo. E a creatinina é usada por nós médicos como um padrão, um exame. Eu doso ali creatina, eu peço sempre creatinina e ureia, que são as duas formas de avaliar subjetivamente a função renal. Por que subjetivamente? Porque existe um número ali de valor de referência da creatinina que vai falar que de 0,6 até 1,2 seria normal. Mas olha o que eu falei para você. A creatinina é produto final da degradação da creatina muscular, né? Então, eu tenho que entender que um indivíduo, por exemplo, de 100 quilos, e isso eu falei no meu vídeo, o último vídeo aqui sobre composição corporal, um indivíduo de 100 quilos, ele pode ter esses 100 quilos à base de muita gordura ou à base de muito músculo. Imagina eu pegar um fisiculturista que tem 120 quilos de peso e ele tem 4% de gordura. Esse cara tem muito músculo. Com tanto músculo, obviamente o estoque dele de creatina, que vai girar entre 120 milimóis por quilo de peso de massa muscular seca, você imagina esse cara quanto que ele tem de creatina nos músculos. Então, se eu pegar um fisiculturista, eu vou olhar que ele tem aqui um resultado de creatinina de, sei lá, 2, 1,8, 2, e eu vou achar que ele tem problema nos rins? Não, eu não posso olhar assim, né? Porque eu tenho que enxergar esse exame olhando quem é o paciente que é o dono desse exame. E se o dono desse exame for um paciente fisiculturista com porte atlético e muita massa muscular, eu tenho que aceitar obrigatoriamente, eu tenho que fazer aplicar um fator de correção nesse resultado aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Assim como o oposto também é válido, né? Eu pego um velhinho no asilo lá, velhinho de 90 anos, que nunca praticou atividade física, nunca se exercitou, não tem mais nada de massa muscular. Inclusive ele tem uma sarcopenia, que é o nome que a gente usa para quem não tem mais massa muscular. E esse velhinho, ele tem um. Eu vou dizer, tá tudo certo, né? Tá dentro da referência. Claro que não. Eu tenho que ter um valor muito menor para esse velhinho, né? Esse paciente idoso, porque ele não tem mais massa muscular. Então essa relação
da creatina, creatinina e composição corporal, é muito importante entender. Sobre esse aminoácido, o que eu tinha para falar era isso. Esgotamos o assunto. Vou postar aqui para vocês o último artigo publicado, que é uma revisão de todos os outros artigos. Aconselho que, se você quiser fazer uso desse aminoácido, você consulte com um nutricionista ou com um médico que tenha capacidade e conhecimento para prescrever isso para você. Por hoje era só. Se você ainda não deu o likezinho, por favor, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos. Abaixo aqui tem um link que você pode se inscrever de forma gratuita para fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo semanal aqui do meu canal. Muitíssimo obrigado!